abençoa, multiplica a cada um dos que trouxeram suas ofertas e dízimos aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. As crianças podem ir para o culto infantil. A palavra está com Heavy Egenildo, o mineirinho, gente boa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Maravilha. Jorge, família. Queridos, que bênção estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor. E é muito difícil a gente sair da igreja à noite, no domingo à noite, por causa de toda a correria que a gente tem. Davi sabe, né, Davi? Davi, você conseguiu o pastor Davi, irmão, você tem que agendar um ano antes. Pastor George, uns 6 meses, mas o pastor Davi mais. Porque esses homens são preciosos demais. E é uma bênção. Mas eu consegui. Daqui a 15 dias eu vou ter os dois lá na Jardim, pregando a palavra de Deus. Olha que maravilha. Louvado seja Deus. Nossa conferência de família. Foi chantagem? Não, é porque eu falei assim, eu só vou se você for. Não é chantagem, é uma proposta indecente, eu sei, mas ele tem que dar o jeito dele, só eu que venho aqui, ele tem que ir lá também, né, nos abençoar, filho da casa, nós amamos demais pastor Davi e sua família, né, vai ser uma conferência nostálgica, porque você está pregando, tirando o George, você, Levi e Ana Rodrigues, e no sábado a gente deixa para Batista Esperança, que eles têm que ser abençoados também, né, irmãos? Pois porque o pastor Jorge vai pregar, o irmão Elton vai cantar lá, já cantou aqui também, então vai ser topzera, vai ser aliás, você podia ir, né, dia 1º, não sei se vai ter alguma programação aqui, ó, eu pescando numa cara dos outros, dia 30, né, no sábado à noite, vai ter lá essa conferência, o pastor Jorge e o Elton vai estar, ele pregando, o Elton cantando, bênção de Deus. Irmãos, sem mais delonga, Gênesis 29, versículo 1 ao 30, eu quero falar sobre o Deus da família, usando como base o texto em que Jacó se encontra com Raquel. Enquanto você abre, eu queria te lembrar que Jacó está em busca de uma família. Jacó é aquele patriarca que vai ter o nome mudado para Israel, e em Jacó vai ser estabelecida as 12 tribos, que nós conhecemos como as 12 tribos de Israel, e em Jacó vai ser estabelecida a família da aliança, que foi prometida lá em Abraão, né? Nós sabemos, Jacó, ele é neto de Abraão, e ele vai vivenciar na sua vida aquilo que Deus tinha prometido. E é incrível nós olharmos a vida de Jacó, porque vemos um homem completamente fora do eixo. É uma pessoa que você diria assim, é a última pessoa que você usaria para ser instrumento para formar uma família de aliança, não é? Se fosse eu e você pegando o currículo de Jacó para poder contratar na nossa empresa, ele era reprovado de primeira. Se Jacó fosse alguém para nós convidarmos para pregar na nossa igreja, a gente olhava, não, esse aqui não dá não. Mas Deus olha para Jacó com outro olhar, ele não olha para Jacó com o olhar que nós olhamos. O Deus da família, ele não olha para a circunstância conforme nós olhamos. O Deus da família não olha, queridos irmãos, para nós, sobre a nossa perspectiva, porque muitas vezes nós mesmos jogamos a toalha. Vemos as adversidades, as lutas que enfrentamos, toda a bagunça que muitas vezes enfrentamos em nossa casa e dizemos, não tem jeito para nós. Mas não é sobre o que você pensa e não é sobre a sua perspectiva, é sobre um Deus que é Deus independente de nós. E a gente vê isso claramente na jornada de Jacó. Nós estamos lá na Jardim, nessa jornada, e eu gostaria de compartilhar alguma coisa com vocês nessa noite, de maneira bem devocional, aqui o capítulo 29 de Gênesis. Diz assim na minha Bíblia, acompanhe na sua, por favor. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele.
porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço, e ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam colocá-la em seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde vocês são, meus irmãos? Eles responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, filha dele, está vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher o rebanho, dei de beber às ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Então, enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filho de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. E então Jacó contou a Raquel que ele era seu parente, o parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu, comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, beijou e levou para casa. Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha olhos sem brilho, em outras versões, olhos baços, pois Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava a Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem, fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Então ele disse a Labão: dei-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar, deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado a sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar de casamento a mais nova antes da primogênita? Complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu, completou a semana da festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos por um instante. Vamos falar com o Senhor. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Eu sei que você veio aqui nessa noite com essa expectativa. A palavra é maravilhosa, santa, grandiosa. Por favor, entregue aquela porção que o Senhor separou nessa noite para cada um que veio aqui nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Nós somos fascinados por ídolos. Já reparou? O ser humano, ele não pode ver uma pessoa em projeção que ele fica maravilhado com essa pessoa, fica fã. Alguns gastam horrores, fazem absurdos por causa de um superstar, um cantor, um jogador, alguém famoso, um influencer.
Por que que o ser humano corre atrás dessas coisas? Porque o ser humano, na verdade, ele está se projetando. Porque, na verdade, o que ele queria mesmo era ser o Neymar. Ele queria ser mesmo, era o jogador famoso, o cantor famoso, mas como ele não consegue chegar lá, ele tenta se projetar naquela pessoa, então ele vira fã daquela pessoa. Nós, irmãos, somos esse tipo de pessoas que quer que o mundo gire em torno de nós. Nós queremos que o mundo convirja em nós, que todas as coisas convirjam em nós, por isso que a gente se veste, passa maquiagem, passa perfume, a gente quer ouvir elogios. Não há nenhum problema nisso até certo limite. Quando passa determinado limite, vira vaidade, idolatria, pecado. Jacó é esse tipo de homem que acha que todas as coisas giram em torno dele. Jacó não é crente. Jacó é um homem que tem uma promessa, tem uma palavra, mas não tem um compromisso. Existem pessoas que têm promessa, existem pessoas que têm palavra, mas não têm compromisso. Elas apenas povoam o ambiente da igreja, elas apenas são participantes de cultos, mas ainda não entenderam o privilégio que elas têm de viver o milagre de Deus. Quando nós olhamos para essa história, até aqui, a história de Jacó, Jacó vai se converter quando ele tem aquela luta com o anjo, que na verdade é uma luta com o Senhor Jesus, ali ele se converte. Mas até aqui nós temos o malandro, nós temos o interesseiro, até mesmo no capítulo 28, quando Jacó, ele ergue uma coluna em Betel, e quando ele vê a escada que vinha do céu, e os anjos subiam e desciam, ele tem uma experiência sobrenatural. O Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, está se revelando ao Deus de Jacó. Mas como você percebe que Jacó, ele não está nessa pegada de oração, nessa vida com Deus, nós vamos perceber nesse texto, mas no final, quando Jacó, ele recebe todas essas palavras do Deus da aliança, porque Deus é Deus independente de nós, Deus é Deus independente de nós, e o Senhor está visitando Jacó, Deus faz promessa, e Jacó de maneira muito imatura, ele diz, está certo, se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar no lugar que eu tenho que levar, se o Senhor me fizer voltar para minha casa, para minha terra, de tudo eu te darei o dízimo, porque ele acha que com Deus se barganha. Ainda tem gente que acha que com Deus se barganha. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, se o Senhor não me abençoar, eu não vou fazer aquilo, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo outro. Não, nós não servimos a Deus dessa maneira. Nós servimos a Deus independente da circunstância, nós servimos a Deus independente do problema. A gente vem para o culto, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente jejua, a gente intercede, independente do que está acontecendo. Por quê? Porque nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, e somente para Ele. Então, quando nós olhamos a história de Jacó, nós vemos um Deus sendo Deus independente de Jacó. Porque Deus é Deus independente de nós. E aqui eu percebo o arranjar de Deus numa família extremamente confusa, problemática. E a partir do capítulo 29, se você continuar lendo, principalmente o final do 29 e o capítulo 30, você vai ver a bagunça que é a casa de Jacó. As mulheres brigando para ver quem tem mais filho, Lia achando que vai ser amada porque vai ter filho, a Raquel contratando lá a sua serva, entregando para o homem, falando, eu quero ter filho em nome dela, e assim é uma confusão, uma briga, uma guerra dentro de casa. E você olha e fala, onde Deus está nessas coisas? Deus está operando, o soberano está no controle da nossa história. Isso é maravilhoso demais para mim e para você, porque todos nós temos uma bagunça na nossa casa, todos nós temos uma história de tristeza na nossa casa. Eu tenho na minha casa, nos meus familiares, eu tenho parentes, irmãos, eu tenho na minha família homossexualidade, eu tenho na minha família fornicações, eu tenho na minha família alcoolismo, eu tenho na minha família droga, eu tenho na minha família pessoas amaziadas, eu tenho na minha família, quando eu olho e falo, meu Deus, quanta bagunça tem na minha casa. E qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, se olharmos para a nossa família de maneira macro e não vermos nenhuma bagunça, eu queria, ore muito pela minha, por favor.
porque eu preciso da sua oração. Sua família deve ser uma família de anjo. Mas eu gostaria de fazer algumas afirmações a respeito do Deus da família, dessa família que muitas vezes é bagunçada, que tem coisas que a gente não gosta, que tem coisas que a amargura, que angustia a gente. Uma família parecida com a família de Jacó. A primeira coisa que eu queria afirmar para você, que o Deus da família é um Deus coerente. Deus da família é um Deus que trabalha com coerência. Jacó, desde Betel, que ele dá o nome de Betel, mas o nome da cidade é Luz, viaja aproximadamente 700 quilômetros. Por que Jacó está viajando tanto? Para poder chegar na casa de um parente e casar com uma das suas primas. Porque a mãe dele, o pai dele tinha dado uma ordem: você não vai se casar com gente que não é da nossa linhagem. Você não vai se relacionar com pessoa que não é da família da aliança. Jacó obedece, viaja mais de 700 quilômetros em direção a uma ordem da sua mãe. E é óbvio, se você observar, Jacó está fugindo de uma bagunça que ele e a mãe dele fez na casa dele. Enganou o pai, enganou o irmão fica furioso, Esaú quer matá-lo, a mãe então arruma estratagema para poder enviar esse menino para a casa de Labão. Inicialmente a intenção de Raquel era a seguinte: olha meu filho, falando com Isaac, vamos mandar ele para ele poder casar com uma das meninas da nossa família, da família da aliança, porque eu não quero ele casando com as mulheres de Canaã. Mas na verdade a intenção de Rebeca era salvar o Jacó da morte, porque Esaú estava planejando matá-lo. Esaú já tinha colocado no coração: quando o papai morrer e passar o luto, eu passo o facão em Jacó. Então Jacó corre, olha a confusão, ele foge e vai para a casa do seu tio Labão, e ali ele encontra a Lia e a Raquel, pelas quais ele vai trabalhar 14 anos, enganado, mas vai. Mas eu queria lembrar você sobre a coerência de Deus, porque muitas vezes as bagunças que acontecem na nossa casa, é porque nós não andamos segundo os princípios que Deus estabelece. Muitas vezes nós olhamos para a palavra, nós olhamos para o Deus da aliança, nós olhamos para os princípios das Escrituras, e nós achamos que Deus faz algumas concessões. Nós achamos assim: a Bíblia diz assim, mas não é bem assim, então eu vou confiar na misericórdia do Senhor, eu vou confiar no amor do Senhor. E aí você quebra o princípio e o princípio te quebra, porque quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Irmãos, obedecer a Bíblia é como obedecer a lei da gravidade. Se o irmão subir ali e pular aqui, você vai se machucar, porque a lei da gravidade diz que você vai cair no chão e vai se esborrachar. Às vezes nós temos mais medo da lei da gravidade do que da lei do Senhor. E a lei do Senhor, meu irmão, ela é a lei do Senhor. Se nós desobedecermos, não é que a lei é ruim, é a desobediência que é ruim. É quando nós fazemos aquilo que nós não devemos fazer, quando nós nos casamos com quem nós não deveríamos ter casado, ou quando nós ficamos abrindo concessão e falamos assim: pastor, ele é tão bonitinho, ele é tão legalzinho, só falta ser crente, só falta ser crente. Pastor, mas é assim, não tem nada a ver, né? Eu acho que a Bíblia diz isso aqui, o senhor até prega isso aqui, mas olha, eu vou dar um pulinho aqui, porque afinal de contas, né, pastor, não tem nada a ver. E nessa conversinha do tem nada a ver, você vai sendo um crente incoerente, achando que está servindo um Deus coerente. Deus não é conivente com a nossa incoerência, Deus é coerente. Em segundo lugar, o Deus da família é o Deus da providência. É interessante, porque Jacó, ele para num poço. Todo viajante tinha essa prática. Ele via um ambiente verde, ele pensava, ele está viajando em deserto, em terras áridas.
Então ele vê algumas árvores verdes e ele logo pensa, ali tem um poço. Então Jacó, nesses mais de 700 quilômetros, ele com certeza passou de poço em poço para poder reabastecer o seu cantil de água, porque senão ele não daria conta de viajar. Então ele está viajando, e ele poderia parar em qualquer poço, ele está seguindo uma direção, não tinha bússola, não tinha mapa, não tinha GPS, ele sabia que naquela direção tinha a família, que era a família da aliança, e era lá que ele tinha que ir, e naquela direção, esses viajantes tinham esses poços, e de repente ele chega no poço, e o texto deixa claro que ele não sabia de que poço se tratava, porque ele vai descobrir, porque ele começa a fazer perguntas para aqueles homens. Vocês conhecem fulano? O Labão conhece, Arã e tal, e ele vai perguntando, e ele vai percebendo, opa, eu estou no lugar certo, na hora certa, porque o Deus da providência vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para você viver aquilo que Ele tem para você. Esse é o Deus da providência, e é isso que nós vamos ver no texto. Aí ele conversa com essa turma, o poço está tampado com uma pedra, né, e tampado por pedra por diversos propósitos, você sabe, para não cair animal ali, para não sujar, não é? E aquele poço especificamente precisava ali de 3 a 4 pessoas para mover aquela pedra. Vocês vão ver que Jacó vai mover a pedra sozinho. O homem apaixona, amor à primeira vista por Raquel, e para mostrar que era um fortão, porque o homem apaixonado é assim, faz besteira, né? Quebra até a coluna, se bobear. E o Jacó está lá, pegou o pedrão, aí Raquel, estou aqui. É o cara, porque ele conversa com os homens, e ele fala assim, olha, nós estamos aqui aguardando mais um rebanho. Que rebanho que é esse? É uma pastorinha, uma coisa extremamente rara nessa época, mulher pastora, cuidar de ovelhas, né? E uma nota de rodapé, isso aqui não é texto para basear que mulher pode ser pastora, né? Tem alguns irmãos que falam, porque Raquel era pastora, então nós temos pastora na igreja. Não, esse texto não dá base para isso. Ela cuidava de ovelhas, e era ovelhas físicas, né? E elas não poderia ser, mas de uma maneira sobrenatural, por causa da providência de Deus, porque Deus tinha marcado a hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo, para cumprir o seu propósito, porque é assim que Deus faz. O Deus da providência está organizando a nossa bagunça, para que a glória dele seja manifesta, para que seu propósito seja cumprido. Interessante. Jacó vê a mulher bonita, a Raquel, que eu acho que era assim, baixinha, cabelo curto, morena, eu acho que ela era mais ou menos assim. Agora tem um fato interessante, não tem? Porque ele vê Raquel e beija. Nenhum problema em beijar, porque pessoas da mesma família nessa época se beijavam. Quando descobria que era da mesma família, se beijavam. Mas depois que ele beija, ele abre a boca e chora. Você já pensou a cena? Eu fico impressionado com essa cena. Você já pensou, né? Você solteiro, fala assim, eu encontrei a mulher da minha vida, me apresenta, aí você dá um beijinho no rosto, a mulher vai olhar para sua cara e fala assim, gente, estou fora desse cara. Mas por que Jacó chora? Porque esse homem, embora neste momento, ele está longe de tudo aquilo que se chama propósito de Deus, alinhamento em Deus, ele está entendendo que apesar dele, o Deus da aliança está se movendo. O choro de Jacó é um choro de, meu Deus, tem alguma coisa diferente acontecendo na minha vida, mesmo eu não merecendo, porque o Deus da família é um Deus de providência. Terceiro lugar, você repete para mim as duas primeiras, vamos lá? O Deus da família é um Deus coerente, 1, 2, 3 e... O Deus da família é um Deus providente. E o Deus da família é um Deus fiel.
Deus fiel. Então, o Deus da providência está se manifestando em fidelidade. Porque a fidelidade de Deus tem a ver com aquilo que Deus diz e cumpre. A fidelidade de Deus não tem a ver com aquilo que nós imaginamos. Porque você poderia pensar assim, olha, Jacó, ele fez aqueles votos. Mas lá no capítulo 28, se você observar, antes dele fazer voto, tudo que ele vota, Deus já tinha prometido. Então Deus está sendo Deus independente de Jacó. Então Deus está sendo fiel, não aquilo que Jacó está vivendo, porque Jacó não está vivendo nada de Deus. Deus está sendo fiel porque Ele é fiel. E nós aprendemos com as Escrituras que Deus é fiel, mesmo a gente sendo infiel. E aí Deus vai cumprindo o seu propósito. Ele chega na casa de Labão, e aí ele vai trabalhar por causa de uma mulher, 7 anos. Deus separa a mulher que ele ama, a Raquel, e ele fala, é essa que eu quero. E Labão diz, então trabalha 7 anos que eu te dou ela. Ele trabalha, e o texto diz assim, estes anos lhe pareceram poucos, pelo muito que a amava. Ok? Dia do casamento. A festa está acontecendo. E aí de repente, Jacó vai para a tenda das núpcias, tudo escuro, não vê nada. Entra Lia com um véu, porque era assim que as mulheres ficavam vestidas de noiva, com um véu na cara. E aí, meu irmão, como diz o ditado, no escuro todo gato é pardo. E aí, só foi ver no outro dia, olhou para um lado, assustou. Irmãos, Lia não era feia, tire isso da sua cabeça. Porque tem muita gente que fala, mas Lia deve que era um tribufu. Não. O problema de Lia é que a irmã era muito bonita. Já passou por isso. O problema não é que você é feio, é porque você mora com alguém que é bem mais bonito que você. Então, olhos baços, não é? Tem gente que fala que ela era zaroia. Não, ela não era zaroia. Ela tinha olhos sem brilho. Ela talvez era uma mulher mais pacata, mais tranquila. Sabe aquele povinho que fica assim mais no cantinho? Era Lia. Mas a Raquel era de parar o trânsito. E o Jacó cresceu o olho na Raquel. E aí Labão vai e entrega a Lia. Aí você fala, mas por que que isso acontece? Porque ele vai ficar surpreso, vai reclamar. O pai vai entregar a Raquel. Depois de uma semana, por mais 7 anos de trabalho, ele vai trabalhar 14 anos por essas duas mulheres, né? Cada uma dessas mulheres recebe do pai uma serva que ajudava nos afazeres da casa, né? E poderia, conforme a concessão da sua senhora, se deitar com seu marido, provendo-lhe filho, caso ela não pudesse ter filho. Mas você olha e fala assim, Senhor, está meio estranho essa história. Primeiro, porque a poligamia não é princípio de Deus. Não é vontade de Deus que o homem tivesse várias mulheres. O que nós temos aqui? O pastor Augusto, pregando nesse texto, ele fala que nós temos aqui uma permissão soberana de Deus para o cumprimento de um propósito maior nesse tempo. E de fato, esse não é o ideal de Deus, e nós vamos ver na história da redenção, algumas coisas sendo suportadas pelo Senhor, por causa do coração duro do homem, e Deus vai até mostrar isso na lei dele, nos ensinamentos dele. Mas esse não é o ideal de Deus. Mas aí você vê, como que pode, no meio de uma bagunça dessa, Deus está agindo. É porque nós olhamos para essa bagunça, e não olhamos para a nossa bagunça. Fala a verdade. Você poderia se questionar o seguinte, como é que Deus está trabalhando na minha bagunça?
como é que Deus está trabalhando na minha história. A história de Jacó, tão confusa e tão bagunçada, é uma voz retumbante de Deus dizendo para mim: ei, eu estou trabalhando na sua família. Não importa a bagunça que esteja, não importa o problema que você está enfrentando, não importa a dificuldade, não importa a circunstância, eu sou Deus, apesar de você, e estou trabalhando na sua casa. Aleluia! Então a gente fala, graças a Deus, tem jeito para mim. Tem jeito para o meu casamento, tem jeito para esse menino que está desviado, tem jeito para esse homem que está no alcoolismo, tem jeito para aquele que está na droga, tem jeito para aquele que está na prostituição, tem jeito para aquele que está doente, física, emocionalmente, tem jeito, porque Deus trabalha na nossa bagunça. Louvado seja Deus. E para terminar, meus irmãos, para terminar é forma de falar, deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho. Vocês querem que eu termine logo ou prega mais? Termina logo, vocês já deixaram para mim claro. Espera aí. Veja bem, Deus permanece fiel. Para de achar que Deus não está trabalhando na sua história. Deus permanece fiel. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado, o problema está todo na minha casa. Para de ser ensimesmado, autocomiserado, para de baixar a cabeça, começa a andar como um guerreiro, como uma guerreira, começa a levantar essa cabeça, o seu Deus é fiel. O Deus da família é um Deus gracioso, coerente, providente, fiel, gracioso. A graça de Deus se manifesta na vida de um homem que nem ora. Olha Jacó, não está orando. Há 60 anos atrás, Labão manda um servo. É um dos maiores capítulos de Gênesis. Quando você vai ler Gênesis, você chega na história do servo de Abraão, que vai na casa de Labão para buscar uma filha, na casa de Naor, para buscar uma filha para o seu filho Isaque. E aquele servo, o capítulo é grande por quê? Porque ele é um homem de oração. Ele está o tempo todo orando, você vai vendo, o texto repete várias vezes, porque ele faz questão, o autor sagrado, Moisés, ele faz questão de mostrar, e Deus faz questão de mostrar no texto, como que aquele servo está em intercessão, ele está pedindo sinais para Deus. Deus, me mostra quem é a escolhida, me mostra como é que eu faço, me mostra, Senhor, e ele vai sendo guiado pelo Senhor, e o Senhor vai dando todos os sinais, e o Senhor vai abençoando, e aí prepara a Rebeca para o Isaque. Coisa mais linda. Agora a gente vê o patriarca Jacó, não está orando, não está pedindo sinal, não está fazendo nada, e Deus está trabalhando do mesmo jeito. Isso é maravilhoso, querido, porque se Deus fosse depender da nossa oração, se Deus for depender da sua oração, do seu jejum, da sua vida para fazer alguma coisa, meu irmão, você estava perdido. Primeiro, porque nenhum de nós aqui oramos o suficiente. Nenhum de nós aqui lemos a Bíblia, jejuamos, clamamos ao Senhor o suficiente. Isso é uma boa notícia. Por quê? Porque nem eu e nem você dá conta de suprir a santidade de Deus. Não tem como. Não adianta você achar que, como Jacó, eu sou o centro das intenções, tudo vai convergir em mim. Não. Tudo que acontece em nós é pela misericórdia e pela graça de Deus. E a segunda coisa que eu preciso te dizer é o seguinte: eu sou desafiado a orar quando eu olho para a graça de Deus. Eu sou desafiado a jejuar quando eu sou desafiado pela graça de Deus. Meus irmãos, prestem atenção. Eu sou pastor de uma igreja, você é membro de uma família, eu cuido da minha igreja, cuido da minha família, você cuida da sua casa. E quando eu vejo toda a complexidade que me envolve na minha casa,
Quando eu vejo toda a complexidade que envolve na minha igreja, eu não tenho outra coisa a não ser jejuar, porque eu dependo de Deus. Eu dependo da misericórdia do Senhor. Olha só, a graça de Deus não é uma desculpa para você não orar, muito pelo contrário. A graça de Deus é um impulsionamento para você orar. Semana passada, 2h20 da madrugada, eu não tenho o costume de levantar de madrugada, irmão. Minha devocional é quando eu acordo, eu pego a minha Bíblia, eu estou lendo a Bíblia esse ano 4 vezes. Fiz de propósito, esse ano está um negócio assim maravilhoso na leitura da Bíblia. Já li uma, estou lendo a segunda nesse semestre, segundo semestre mais 2 vezes. É fácil você fazer isso, é só você ler a Bíblia em 90 dias, dá mais ou menos uns 40 minutos a 50 minutos de leitura por dia, você consegue ler a Bíblia em 90 dias. Então eu levanto de manhã, pego a minha Bíblia, leio, tenho o meu momento de oração, ok, mas esse dia eu levantei, era 2h20 da madrugada. Detalhe, eu estava passando uma luta assim com o meu carro maravilhoso, porque uma lajota do prédio Davi caiu em cima do meu carro, em cima do para-brisa, o azulejo, e caiu com cimento e tudo, pum, quebrou o para-brisa, amassou o teto, amassou o capu, e eu tinha ligado para o seguro, vai agendar, aí passou uma semana para agendar, e eu falei, meu Deus do céu, faz um milagre, opera na minha vida, abre a porta, para que isso aconteça. Então naquela madrugada, eu fui despertado, e quando eu acordei 2h20 da madrugada, eu tinha deitado um pouco mais cedo, eu olhei para o relógio e falei assim, não é possível, acordar 2 horas da madrugada, só pode ser para orar. Irmão, se você acordar de noite, não é para você terminar a sua série, é Deus te chamando para você orar. Então naquele tempo, li a Bíblia, orei, coloquei diante do Senhor, e aquele dia a gente resolveria a situação do carro, né? Tinha uma outra situação para resolver também, mas por que eu estou te contando isso? Porque sempre que Deus tende, disse isso, John Wesley disse isso, sempre que Deus tende a fazer algo no meio do seu povo, Ele levanta seu povo para orar. A graça de Deus, ela é um impulsionamento para a gente buscar mais a presença de Deus e depender mais ainda da sua infinita graça. Mas eu preciso terminar de verdade, e eu termino dizendo para você que o Deus da família é um Deus justo. Labão estabelece o salário de Jacó, 7 anos para trabalhar para Raquel. Ele engana Jacó e entrega Lia. E essa vida de engano de Labão para com Jacó vai continuar, não fica só nesses 14 anos. Por que Jacó está sendo enganado? Porque Jacó é enganador. Jacó está colhendo aquilo que ele semeou na vida do pai e na vida do irmão. Não pense você que o fato de Deus ser coerente, Deus ser providente, Ele ser fiel, Ele ser gracioso, Ele não seja um Deus justo. Então não pense você que nós podemos viver a vida do jeito que nós queremos. Por quê? Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, mas aquilo que o homem semear, isso também muda de vida, porque senão você vai colher aquilo que você está semeando. É implacável a lei da semeadura. Mesmo estando em todo o controle da história de Jacó, Deus não isenta da sua responsabilidade, porque Deus é justo. Deus não passa a mão na cabeça de pecador. Não pense que você continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo, você vai colher resultado diferente. Que você semeia, você colhe. Então cuidado com o que você está semeando. O que você está semeando na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais? O que você está semeando? Eu queria
que você repetisse comigo esses 5 pontos, a gente caminhar aqui para a conclusão. Vamos lá? Deus da família é um Deus coerente. O Deus da família é um Deus providente. O Deus da família é um Deus fiel. O Deus da família é um Deus gracioso. O Deus da família é um Deus justo. Irmão, confie, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua família. Lembre-se da promessa feita pelo Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar um pouco. Veja, se eu fizesse um apelo assim: vem aqui na frente todo mundo que tem algum tipo de bagunça na família. Vinha todo mundo. E quem ficasse no banco, a gente mandava embora, porque está muito bom. Não é verdade? Não vou fazer esse apelo, porque todos nós temos algum tipo de bagunça na nossa casa. Mas louvado seja Deus, todos nós, eu espero, temos um Deus que resolve bagunça, que arruma bagunça. Eu não sei qual é a sua bagunça, e não é para olhar para a bagunça, é para olhar para o Deus que resolve a bagunça. Então começa a orar, fala: Deus, entra nessa causa, entra nesse problema, nessa situação. Qual é a situação? Pai, é homossexualidade, é alcoolismo, é incredulidade, é ateísmo, é idolatria, bagunça na minha família, às vezes tem tudo isso, né? Tudo isso em alguma área, são tios, primos, avós, são tantas pessoas que estão em algum momento, e talvez com as suas próprias vidas, vivendo uma vida completamente fora de Deus, porque eu preciso afirmar e lembrar você: toda vida fora de Jesus é uma vida bagunçada, mas o Senhor Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e vou arrumar sua bagunça. Entra na nossa casa, Jesus. Vidas bagunçadas, filhos que estão em situação que a gente não gostaria que eles estivessem, genros, ó Deus amado, tios, primos, avós, filhos, pais, maridos, esposas, ó Deus amado, nossos familiares, que estão em situações que só o Senhor pode mover. E nós poderíamos declarar casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Deus vai arrumar essa bagunça. Deus vai entrar com providência. Deus vai fazer milagre. Deus vai curar fisicamente. Deus vai curar emocionalmente. Deus vai curar espiritualmente. Deus vai se mover na nossa história, como Ele está movendo na história de Israel. E Ele vai fazer da nossa família uma família bendita nessa terra. E os povos glorificarão ao Senhor pela nossa família. E famílias serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias ao nosso redor serão abençoadas através da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Aplica, Senhor, cada um desses princípios ao nosso coração, em nome de Jesus. Faça essa oração em nome de Jesus. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como
como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a força, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada uma das suas famílias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça sobre vocês, famílias, o rosto dEle e encha as vossas casas da santa paz do Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém.